Olá pessoal, começando então mais uma videoaula da nossa quinta semana de aula sobre vetores, tá? Na aula de hoje eu vou apresentar algo mais específico sobre vetores. Na última aula a gente fez uma introdução explicando desde o que é uma reta orientada, um segmento orientado, segmento equipolente, depois vetores como um conjunto de segmentos que são equipolentes, tá? Então, para começar a aula de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre o conjunto R2. O conjunto R2, tá, é o conjunto que é definido da seguinte maneira. Tá? Isso você vai encontrar nos livros. R2 é um conjunto determinado por pares ordenados de números reais, ou seja, é um par ordenado, um par que tem duas entradas, tá? Em que tanto o x é um número real, quanto o y é um número real. Por exemplo, se eu pegar o par 3, 2, isso significa que o x vale 3 e o y vale 2. E esse par ordenado, em que o x é um número real e o y também é um número real, é um ponto de R2. Ele é um elemento do R2 e todo elemento de R2 pode ser representado por um ponto. Então, eu posso chamar esse ponto de A. Tá? O x ele é chamado de abscissa. O x é chamado de abscissa. E o y é chamado de ordenada. E esse par que envolve a abscissa e a ordenada é chamado de par ordenado. Ok? Bom, então, todos os pares ordenados de números reais correspondem ao conjunto R2. Tá? Cada par ordenado desse pode ser representado por um ponto no sistema bidimensional de coordenadas retangulares, ou seja, lá no nosso plano cartesiano. O que significa isso? Se eu fizer o plano cartesiano, vocês estudaram muito isso aí no ensino médio, o plano cartesiano tem o eixo x e tem o eixo y. O eixo x é chamado de eixo das abscissas, enquanto o eixo y é chamado de eixo das ordenadas. Tá? Nesse plano cartesiano, era muito comum lá no ensino médio os professores explicarem fazendo isso. Aqui está o zero do meu eixo x, do meu eixo das abscissas. Aqui está o 1 no eixo das abscissas, o 2, o 3, o 4, o 5. E para o outro lado, antes do zero vem o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, e assim por diante. O eixo x, o eixo, ele é uma reta orientada. Reta orientada e eixo são dois nomes para a mesma coisa. Ou seja, é uma reta infinita e que tem uma orientação, ou seja, tem um sentido de crescimento, do menor para o maior aqui no caso. Então, essa seta indica a orientação do meu eixo, da minha reta orientada. No eixo y, a gente faz a mesma coisa. Aqui está o zero, então acima está o 1, depois o 2, depois o 3, depois o 4, e abaixo do zero, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, e assim por diante. Tá? Bom, todo par ordenado do R2, né, pode ser representado aqui no plano cartesiano, ou seja, no sistema bidimensional de coordenadas retangulares. Como que a gente representa isso? O ponto A, que tem a abscissa 3 e ordenada 2, vai ser o seguinte: o x vale 3 e o y vale 2. Ó. O x vale 3 e o y vale 2. Então, eu vou no eixo x e vou encontrar onde está o 3. No eixo x, o 3 está aqui. E no eixo y, o 2 está aqui. E ao conectar esses dois pontos, formando assim um retângulo, eu encontro o ponto A. Nesse ponto A, o valor de x dele é 3 e o valor de y é 2. Então, o x é 3, o x é 3 e o y é 2. Legal? Então, está aí o ponto A. Bom, esse é o conjunto R2. Tá? Se eu pegar outro ponto do R2, se eu pegar o ponto B, que vale menos 3, 2,
Como que ele vai ser desenhado? Vou até fazer diferente. Vou colocar 4 positivo e menos 2. Para a gente ver ele num quadrante aqui interessante. Se o x vale 4, então 1, 2, 3, 4. E o y vale menos 2. Então, vou no eixo y, pego menos 2 e sigo na direção dele. Então, eu vou conectar o 4 no menos 2. E aqui está o meu ponto B. Certo? Então, o ponto B tem coordenadas 4 menos 2, abscissa 4 e ordenada menos 2. Aí o ponto B. Esse é o conjunto R2. Bom, a gente vai ver vetores em R2 e depois a gente vai ver vetores em R3. Então, começando por vetores em R2. Então, vetores, tendo entendido o que é o conjunto R2, vamos entender o que são vetores definidos por 2 pontos em R2. Vetores definidos ou determinados por 2 pontos em R2. Então, se eu quiser, te dei o ponto A e o ponto B, a gente marcou aqui o ponto A e o ponto B no plano cartesiano. Se eu quiser um vetor AB, perceba que o vetor eu vou simbolizar colocando uma setinha em cima. E essa setinha significa que o vetor AB tem origem no ponto A e extremidade no ponto B. Ou seja, é o vetor que sai do ponto A e vai até o ponto B. Então, eu vou desenhar esse vetor aqui, ó. Marquei o ponto A e o ponto B em R2. E agora eu vou fazer um vetor que sai do ponto A e vai até o ponto B. Deixa eu fazer com outra caneta para ficar bem enfatizado. Tá? Então, o vetor que sai do ponto A e vai até o ponto B é o vetor AB. E aí a gente desenha assim, AB com um tracinho em cima para simbolizar o vetor AB. Bom, a gente viu isso daqui, esse vetor, ele representa um segmento orientado. E qualquer outro segmento orientado que seja equivalente a esse primeiro, ou seja, que tenha a mesma direção, que tenha o mesmo sentido e que tenha o mesmo tamanho, o mesmo módulo, né? Tamanho e módulo é a mesma coisa. Então, que tenha a mesma direção, o mesmo sentido, o mesmo módulo, representa o mesmo vetor. Qualquer segmento orientado equivalente a AB representa também o vetor AB. Tá? Então, está aqui o AB. Se eu quiser encontrar as coordenadas do vetor AB, então vamos lá. Desenhei o vetor que vai de A até B, mas tem uma outra maneira de desenhar o vetor, que eu vou chamar de B, que é o vetor que vai de A até B. E como é isso daqui? O vetor V igual a B, eu vou querer representar ele agora de outra maneira. Eu quero que a origem dele, ao invés de ser no ponto A, seja na origem do plano cartesiano. Ou seja, no ponto em que x vale 0 e y vale 0. Eu quero esse mesmo vetor, só que eu quero ele representado com a origem aqui. E como que eu vou fazer isso? Para desenhar esse vetor, eu vou calcular as coordenadas do vetor V igual a B. E como calcular as coordenadas desse vetor? Para calcular as coordenadas do vetor B igual a B, basta você fazer B menos A. O que significa isso? Você vai pegar o ponto de extremidade e subtrair do ponto de origem. Então, lembrando, meu vetor tem origem no ponto A e extremidade no ponto B. Eu vou pegar o ponto de extremidade e diminuir do ponto de origem, B menos A. Quem que é o ponto B? Tem coordenadas 4 e menos 2. E esse ponto eu vou subtrair do ponto A. Quem que é o ponto A? Tem coordenadas 3 e 2. Então, vou subtrair do ponto que tem coordenadas 3 e 2. Como é que é essa subtração? A subtração vai ser o seguinte. Eu vou pegar a abscissa do ponto B e subtrair da abscissa do ponto A. Vou pegar a ordenada do ponto B e vou subtrair da ordenada do ponto A. Ou, de outra maneira, eu vou pegar o valor de x do ponto B e subtrair do ponto x o valor x do ponto A, e vou pegar o valor de y do ponto B e subtrair do valor de y do ponto A. Então, vai ficar assim, ó, 4 menos 3. 4 menos 3 dá 1.
Menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, dá menos 4. Então, o vetor V ele pode ser representado como um vetor que tem a origem aqui, no centro, na origem do plano cartesiano, e tem extremidade no ponto 1, menos 4. Como assim? Vou desenhar o ponto 1, menos 4 aqui para a gente ver. O ponto 1, menos 4 é o ponto em que x vale 1 e que y vale menos 4. Ou seja, é esse ponto aqui. Se eu sair da origem e conectar aqui, vejamos. Eu obtive as coordenadas 1, menos 4, simbolizei aqui, e agora eu vou desenhar um vetor que parte da origem e vai até esse ponto. E está aqui o meu vetor V igual a B. E esse vetor V igual a B, ele está sendo simbolizado com a origem, coincidindo com a origem do plano cartesiano. Então, você percebe que o segmento orientado AB é equivalente a esse segmento orientado aqui. Ou seja, eles representam o mesmo vetor, só que em diferentes locais. Mas são o mesmo vetor porque eles têm a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo módulo. Então, esse é um representante do vetor AB. Tá? Então, galera, sempre que eu te der dois pontos A e B, em R2, também em R3, a gente vai ver daqui a pouco, você vai conseguir encontrar um vetor AB que tem origem no ponto A e extremidade no ponto B, fazendo B menos A e obtendo as coordenadas desse vetor AB. Esse vetor, determinado por dois pontos, pode ser representado tanto conectando o ponto A ao ponto B, quanto conectando a origem ao ponto obtido, fazendo B menos A. Tá? São vetores equivalentes, um é representante do outro, porque eles têm origem em segmentos orientados equivalentes. Tá? Então, até aí, nenhuma dificuldade. Né? Um outro exemplo, tá? Eu poderia te dar outros pontos para a gente poder encontrar o vetor definido por dois pontos. Então, imagina que eu te dou o ponto C igual menos 2, menos 3, e o ponto D igual 4 e 1. Bom, vamos desenhar primeiro os pontos C e D, encontrá-los no plano cartesiano, no sistema bidimensional de coordenadas retangulares, e depois disso eu quero encontrar o vetor CD. Então, veja bem, eixo das abscissas, eixo das ordenadas. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tendo desenhado aí o nosso plano cartesiano, vamos lá. Primeiro ponto, x vale menos 2 e y vale menos 3. Então, vou no x, vou no menos 2. Menos 1, menos 2. Tá aqui. E o y vale menos 3. Então, vou no eixo y, menos 1, menos 2, menos 3. E vou conectá-los. Aqui está o ponto C. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o ponto D. Ponto D, o x vale 4. Então, 1, 2, 3, 4. Está aqui o ponto 4. E o y vale 1. Então, ponto 1. Então, esse é o ponto D. Quem que é o vetor CD? É o vetor que sai de C e vai até D. Ou seja, tem origem no ponto C e extremidade no ponto D. Então, é esse vetor aqui. Vou ligar o ponto C ao ponto D. Então, é esse vetor aqui. Bom, tendo entendido isso, dando continuidade, agora vamos encontrar um vetor que seja equivalente ao vetor, a um segmento orientado que seja equivalente ao segmento orientado CD, ou seja, um vetor que seja um representante do vetor CD. Então, esse vetor é o vetor CD.
esse vetor que sai do C e vai até o ponto D. Como encontrar o vetor CD? Primeiro vamos encontrar as coordenadas do vetor CD. Para isso, a gente precisa fazer o D menos o C. Então, é a extremidade menos a origem, sempre nessa ordem. O D menos C vai ser, quem é o ponto D? 4, 1. Menos o ponto C, que é menos 2, menos 3. Ao fazer isso daqui, 4 menos 2, 4 mais 2 dá 6. 1 menos 3, 1 mais 3 dá 4. Então, o vetor CD tem coordenadas 6, 4. Vamos lá, vamos desenhar o vetor CD com a origem coincidindo com a origem do plano cartesiano. Então, primeiro vamos encontrar o ponto 6, 4. X vale 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. X vale 6. E o Y vale 4. 1, 2, 3, 4. Aqui o pontinho. Bom, encontrei as coordenadas do vetor CD, 6 e 4. E agora eu vou conectar a origem a esse ponto para determinar um vetor CD. Eu vou chamar de vetor U igual a CD. O vetor U, ele é um vetor representante do vetor CD, porque o vetor U é determinado por um segmento orientado equivalente ao segmento CD. Veja só, vou partir da origem e vou até lá no CD. Bom, esse vetor aqui eu vou chamar de vetor U igual a CD. Esses dois vetores, eles são equivalentes, um representa o outro. O vetor U representa o vetor CD, porque eles são, na verdade, o mesmo vetor, pois são representados por segmentos orientados equivalentes. Se eu pegar o vetor CD e esse vetor U, eles têm a mesma direção, eles têm o mesmo sentido e eles têm o mesmo comprimento, ou o mesmo módulo. Então, há duas maneiras de representar um vetor definido por dois pontos. A primeira é encontrar o ponto CD e conectá-lo do C ao D, porque eu queria o vetor CD. E a segunda maneira é calcular as coordenadas do vetor CD, subtraindo D menos C, e aí eu faço o vetor partindo da origem e indo até o ponto que é dado por essa coordenada do vetor. Então, essas são as representações que a gente tem para o vetor. Esse mesmo vetor pode ter infinitos representantes em diversos lugares do plano cartesiano. Tá? Então, aqui a gente encontrou um representante que parte do ponto C ao D e outro representante que tem a origem coincidindo com a origem do plano cartesiano. Beleza? A mesma coisa agora a gente vai fazer em 3 dimensões, em R3. E aí, desenhar fica um pouquinho mais difícil, mas a intenção vai ser observar a mesma coisa. Então, observe. Antes de mais nada, eu preciso definir, como eu fiz com R2, eu vou definir o que é R3. Bom, eu preciso que vocês parem o vídeo, reproduzam esse desenho, reproduzam os desenhos desses vetores, para que vocês entendam e consigam pegar essa prática geométrica, de conseguir ter a visualização geométrica e desenhar pontos e vetores em R2, tá? Então, começando com R3 agora. O que é o conjunto R3? Em R2, a gente definiu que a gente tinha um par ordenado de números reais. Um par, porque a gente tinha, no par ordenado, a gente tinha a abscissa e a ordenada. A gente tinha duas coisas. Em R3, a gente vai ter 3 dimensões. A gente vai ter o X, o Y e o Z. Sendo que todos eles, ou seja, essa barrinha significa tal que o X é um número real e o Y é um número real e o Z também é um número real. Esse conjunto de 3 coisas é chamado de termo ordenado. Termo ordenado.
Lá em R2 a gente tinha um par ordenado, só tinha o x e o y. Aqui a gente tem o x, o y e o z, tem três coisas, então a gente chama de termo ordenado. O x continua sendo chamado de abscissa. O y de ordenada. E o z vai ser chamado de cota. Tá bom? Então, abscissa, ordenada e cota formam um termo ordenado de números reais. Todos os valores são números reais. Então, se eu pegar um ponto qualquer, um termo ordenado qualquer, eu coloquei um exemplo mais tranquilo para desenhar aqui, que é o ponto 2, 3, 4. Todos os valores são positivos. Tá? Então, o x, que é a abscissa, é um número real. A ordenada, que é 3, né, que é o valor de y, é um número real. E a cota, que é o z, igual a 4, também é um número real. Então, esse termo ordenado pertence ao conjunto R3. E esse termo ordenado pode ser representado por um ponto no sistema tridimensional de coordenadas retangulares. Então, vamos chamar esse ponto de A. Vamos ver como desenhar esse ponto A em 3 dimensões. Para isso, você vai começar fazendo o seguinte desenho. Você vai fazer um eixo em pé e o outro deitado. E agora a gente vai fazer um outro eixo dessa forma. Esse vai ser o eixo das abscissas, eixo X. Esse vai ser o eixo Y e esse vai ser o eixo Z. Eixo das abscissas, eixo das ordenadas e eixo das cotas. Perceba que eu desenhei o eixo X com uma inclinação. Na verdade, é porque não tem como desenhar isso de outra maneira. O que acontece? O eixo X, na realidade, ele deveria estar saindo do quadro. O eixo X deveria ser uma reta para cá. Então, imagina que eu tenho aqui a minha régua e o meu eixo X ele deveria estar saindo perpendicularmente ao quadro. Só que o quadro ele é bidimensional. O quadro ele só tem 2 dimensões, a comprimento e a altura. Tá? Então, o quadro não tem 3 dimensões. Como eu vou fazer um desenho em 3 dimensões, eu preciso realizar adaptações. E é por isso que eu faço o eixo X inclinado. Mas, na prática, visualmente, a gente tem que imaginar que esse eixo X ele está saindo perpendicularmente ao quadro. Tá? Bom, vamos lá. Então, tem o eixo X, tem o eixo Y e tem o eixo Z. Agora, vamos fazer o desenho do ponto. Vamos encontrar o ponto 2, 3, 4, em que o X vale 2, o Y vale 3 e o Z vale 4. O X vale 2, então eu vou vir no meu eixo X e vou encontrar onde está o ponto 2. Deixa eu fazer as marcações para que a gente não se confunda. Então, essas marcações representam onde vão ficar os números inteiros, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui no meio é o 0. Depois, para trás do eixo X, vem o quê? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. No eixo Y, vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E antes do zero, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, e assim por diante. No eixo Z é a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, e para baixo do zero, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Tá? E esse ponto aqui, que é a origem, é o ponto 0, 0, 0. Ou seja, o x vale 0, o y vale 0 e o z também vale 0. Tá? Ele é a nossa origem. Então vamos lá, vamos marcar o ponto A. O ponto A, para começar, ele tem o x valendo 2. Então eu vou no eixo x e vou encontrar onde está o 2. Está aqui o 2. E o y vale 3. Então vamos encontrar o y valendo 3. Agora prestem bastante atenção, porque se não visualizar bem esse desenho, fica difícil de enxergar outras coisas que a gente vai fazer mais para frente. Então, o x vale 2 e o y vale 3. Como que eu vou conectar? Primeiro, eu vou fazer um segmento tracejado que seja paralelo ao eixo y, só que ele vai estar partindo do número 2. Então, eu vou fazer esse segmento assim, ó.
tem um segmento que está partindo do eixo X do número 2, e ele esse segmento é paralelo ao eixo Y, ok? A mesma coisa eu vou fazer com o ponto 3, que Y vale 3. Então, aqui o Y vale 3. Eu vou fazer um segmento que seja paralelo ao eixo X, só que partindo do 3. Então, vamos lá. Está aqui o eixo X, um segmento paralelo ao eixo X seria esse daqui. Então, eles se encontraram nesse ponto. Então, eu fiz no meu eixo Y, eu tinha esse segmento de tamanho 3, eu fiz um segmento paralelo ao eixo Y, aqui partindo do x igual a 2. E fiz um segmento paralelo aqui também, de tamanho 2 e paralelo ao eixo x, mas partindo do y igual a 3. Então, até aqui, tranquilo de fazer. Então, até agora, eu já coloquei o x igual a 2 e o y igual a 3. Falta encontrar o z igual a 4. O que vai acontecer? Eu preciso subir esse ponto aqui para a altura 4, porque o eixo z é o eixo que está na vertical. É o eixo que vai determinar a altura do meu ponto. Se o z vale 4, esse ponto tem que subir 4 unidades. Se o z vale menos 4, esse ponto tem que descer 4 unidades. Então, como que eu vou encontrar onde esse ponto vai ficar? Presta atenção. Eu vou pegar esse retângulo aqui da base e eu vou subir ele todo 4 unidades, porque o z vale 4. E para subi-lo todo 4 unidades, existe um procedimento para que facilite a sua visualização geométrica. Evidentemente, depois de algum tempo, você vai fazer isso com muita facilidade. Mas vamos lá. Como que é feito isso aqui? O primeiro ponto é esse daqui. O meu retângulo, o meu paralelogramo, no caso, seria um retângulo se o eixo x estivesse saindo perpendicular ao quadro. Mas como a gente tem que desenhar o eixo x assim, porque o quadro é bidimensional, então vira um paralelogramo. Eu vou fazer o primeiro ponto aqui, subir 4 unidades, que é a altura do z. Então esse ponto vai sair daqui e vai subir 1, 2, 3, 4. Esse ponto aqui também vai subir 4 unidades. Então, como é que eu vou saber exatamente onde ele vai ficar? Primeiro, eu vou pegar ao eixo Y. Eu quero pegar esse segmento todo e subir, porque aí eu consigo saber onde esse ponto vai ficar aqui em cima. E para subir esse segmento, eu vou subi-lo paralelamente ao eixo Y. Então, está aqui o eixo Y, vou pegar esse segmento e vou subir paralelamente até aqui. Então, vou subi-lo paralelamente até chegar aqui. Então, eu subi o primeiro ponto, estava aqui a origem, subi até a altura 4. O ponto y igual a 3, subi até a altura 4. Agora, eu vou pegar os outros dois pontos e também vou subi-los. Presta atenção no que eu vou fazer agora. Eu vou pegar esse segmento do 0 até o 2 do eixo x e vou subi-lo paralelamente até chegar nesse ponto de altura 4. Então, eu vou pegar esse segmento e vou subi-lo até aqui, ó, paralelamente. Perceba que esse segmento que eu estou desenhando, ele é paralelo ao eixo Z, e o segmento 0, que vai do 0 até o 2 no eixo X, ele é paralelo também aqui em cima, ó, paralelo ao eixo X. Então, eu acabei de conseguir subir esse ponto que estava aqui, para cá, para cima. Ok? Agora, a gente vai fazer a mesma coisa com esse ponto. E aí fica mais fácil. Eu vou pegar esse segmento e vou subir paralelamente até aqui em cima. Então, esse segmento que vai desse ponto até esse, vai subir paralelamente. Então, vem para cá. E esse segmento aqui vai vir paralelamente partindo daqui. E esse segmento aqui de baixo, que liga esses dois pontos, vai subir paralelamente aqui para cima. Bom, você pode perceber que nós desenhamos um paralelepípedo. Tá? E esse paralelepípedo, esse ponto do paralelepípedo,
é o ponto que representa o ponto A, 2, 3, 4. Então, por isso que a gente fez dessa maneira. Então, a gente encontrou no plano XY onde estava o ponto 2, 3, no plano XY, X vale 2, Y vale 3, eu encontrei esse ponto. E aí eu tive que subir ele na altura 4. E para saber onde ele ficaria subindo 4 unidades, o que eu fiz? Eu subi o 3, 4 unidades, eu subi o ponto 2, 4 unidades. Eu peguei a origem e subi 4 unidades, para conseguir subir esse ponto também 4 unidades. E aí eu cheguei nesse ponto aqui. Esse ponto, portanto, é o ponto A. Parece difícil, mas não é. Então agora você vai pausar o vídeo e você vai fazer esse mesmo desenho aí no papel, tá? Bom, vou dar um outro exemplo. Vou colocar o ponto B, que seja 3 menos 2 e 1. Então vamos tentar desenhar esse ponto B aqui. O ponto B, ele vai partir do x igual a 3, então vamos no eixo x, está aqui o 1, o 2, o 3. Então, x igual a 3 está aqui. O y vale menos 2. Então, no eixo y, está aqui o menos 1, está aqui o menos 2. E eu vou conectá-los. Perceba que na hora de conectá-los, esse segmento é paralelo ao eixo x e o outro segmento tem que ser paralelo ao eixo y. Certo? Então, eu conectei o 3 ao menos 2. X vale 3, Y vale menos 2. X vale 3, Y vale menos 2. Peguei o segmento que vai do 0 ao 3 e transladei paralelamente para que ele partisse do menos 2 no eixo Y. E peguei o segmento que vai do 0 ao menos 2 no eixo Y, transladei paralelamente ao eixo Y, de modo que ele coincidisse aqui com o 3 do eixo X. Está aqui o ponto que tem x valendo 3 e y valendo menos 2. Agora eu preciso subir esse ponto em uma unidade de altura. E para isso eu vou repetir o procedimento feito anteriormente. Vou subir cada um desses pontos, esse e esse, em uma unidade. Ou subir não só os pontos, mas subir segmentos que a gente vai fazer tracejados que sejam paralelos aos eixos. Então vamos lá. Vou pegar o primeiro segmento e vou subir uma unidade. O segmento que vai aqui da origem até o y igual a menos 2, vou subir uma unidade. Então ele vai vir para cá. Então esse segmento subiu uma unidade. Vou fazer a mesma coisa com esse segmento de baixo com os outros dois. Perceba, esse segmento vai subir uma unidade. Só que na hora de desenhar esse segmento, eu tenho que desenhar o paralelo a esse primeiro. Então, ele vai ficar assim, ó. E com a altura no eixo Z de uma unidade. Vou subir esse segmento também uma unidade. E esse segmento subiu uma unidade. Encontrei o ponto aqui, ó. Esse ponto, se você para analisar, ele está acima do plano XY, tá? E ele vai determinar o ponto B. Então, o ponto B, ele tem o X valendo 3, o Y valendo menos 2, e ele tem a altura 1, ele está deslocado 1 para cima. Então, está aqui o ponto B. Se eu quiser determinar um vetor AB, quem vai ser o vetor AB? É o vetor que tem origem no ponto A, extremidade no ponto B. Então, esse vetor vai partir do ponto A e vai até o ponto B. Então, esse vetor é o vetor AB. Certo? Tem como representá-lo também com a origem, coincidindo com a origem do sistema tridimensional de coordenadas retangulares. E para isso, basta calcular as coordenadas do vetor V igual a B.
E a gente procede do mesmo jeito que é feito em R2. Para calcular as coordenadas do vetor AB, basta pegar o ponto B e subtrair do ponto A. O que significa isso? O ponto B é 3 menos 2, 1, menos o ponto A, que é 2, 3 e 4. Ao efetuar essa subtração, a gente vai obter 3 menos 2 dá 1, menos 2 menos 3 dá menos 5, e 1 menos 4 dá menos 3. Então, a gente vai marcar esse ponto e traçar o vetor V igual a B, com a origem coincidindo com a origem do sistema tridimensional de coordenadas cartesianas. Então, vamos lá. Vou marcar o ponto 1, menos 5, menos 3. Bom, se você está treinando em casa, sugiro que você faça do lado outro gráfico para poder marcar esse vetor, tá? Porque senão fica muito confuso uma coisa em cima da outra, tá? Então, depois de um tempo, com a experiência, você consegue fazer isso com mais facilidade. Então, vamos lá. X vale 1, então vou no eixo X, vou pegar o ponto 1. O Y vale menos 5, então 1, 2, 3, 4, 5 no eixo Y. Vou traçar aqui esse pontinho. Perceba que esse segmento é paralelo a esse e esse segmento é paralelo ao de baixo. Está aqui o ponto que tem coordenadas x vale 1, y vale menos 5. E no caso z vale 0, porque ele ainda não tem altura. Agora vamos colocar a altura dele de menos 3. Ou seja, esse ponto no eixo z, ele tem que descer 3 unidades. Então ele vai descer 1, 2, 3. Ele tem que vir para a altura do menos 3. Então, vamos fazer isso descendo todo mundo. Vou descer o primeiro segmento aqui. Esse pequeno segmento vai descer paralelo aqui ao eixo X. Então, esse outro segmento também vai descer. E todo mundo vai descer paralelo aos seus respectivos eixos. Tá? Então, aqui agora, a gente vai fazer isso aqui, ó. Perceba que eu peguei esse retângulo que estava aqui, determinado, e eu desci ele em 3 unidades, e ele foi parar aqui embaixo. Então, esse pontinho aqui, esse ponto do meu retângulo, é o ponto em que o x vale 1, tá? O x vale 1, perceba a direção dele, x vale 1. O y vale menos 5, então o y vale menos 5. E o z vale menos 3, a gente desceu ele menos 3 unidades. Esse ponto, conectado à origem, da origem até ele, a gente vai ter o vetor AB, que é um vetor equivalente ao primeiro vetor. Vou fazer com outra cor aqui, para ver se a gente consegue enxergar melhor. Então, esse vetor é o vetor V igual a B, que é determinado por um segmento orientado equivalente ao segmento AB. Perceba que esse vetor e o vetor que a gente tinha encontrado anteriormente, o vetor AB, tem o mesmo tamanho, a mesma direção e o mesmo sentido. A mesma direção porque eles são paralelos. O desenho não ficou perfeito, evidente, mas os vetores são paralelos. Eles têm a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo módulo, ou seja, o mesmo comprimento. E, portanto, são determinados por segmentos orientados equivalentes. Então, esse vetor, partindo da origem, ele é um representante do vetor AB. Certo? Então, treinem esse desenho, fazendo separadamente, faz o ponto A primeiro, faz o ponto B depois em outro, no sistema tridimensional de outro gráfico, depois você faz um que você consegue colocar o ponto A e B juntos, depois conecta o ponto A e B, depois faz um outro só para simbolizar o vetor B igual a B, e aí você vai fazendo vários gráficos para que você treine e tenha a habilidade de conseguir fazer esses desenhos. No final das contas, a gente poderia simplesmente aqui, para facilitar a visualização, apagar todos esses pontilhados. E na apostila eu deixei os pontilhados propositalmente para que vocês enxergassem como que foi feito o desenho.
Mas, na prática, vocês vão encontrar em livros o desenho sem essa representação, sem esse pontilhado. O que dificulta para o aluno que está começando é entender como é que foi desenhado, né? Então, se eu fizer isso daqui, ó, o desenho fica mais limpo. E aí você pode visualizar o vetor que sai de A e vai até o ponto B, e o vetor que sai da origem, que é o vetor correspondente ao vetor AB. Tá certo? Então, façam esses desenhos, treinem isso, e na próxima videoaula a gente começa falando da igualdade de vetores, adição e subtração. Bons estudos a todos e até a próxima aula. Sigam pela apostila. Na apostila eu fiz vários desenhos para que vocês consigam entender e interpretar geometricamente isso. Bons estudos a todos e até a nossa próxima aula.